estamos aqui diretamente do 8º Simpósio de Oncohematologia e temos a honra, dentro de uma discussão dos blocos de tumores torácicos, trazer dois convidados ilustres, dois amigos aqui. Queria apresentar, eu sou José Aurélio Rocha, sou oncologista clínico, sou diretor das clínicas NOC Oncovi, do Instituto IBISP, e queria trazer aqui a vocês Dr. Bernardo Nicolas, cirurgião torácico de Recife, e Dr. Ricardo Coelho, pneumologista do Hospital das Clínicas aqui de Fortaleza. Queria começar com o Dr. Ricardo. Fatores de risco que levam ao câncer de pulmão, Dr. Ricardo. Quais são os fatores de risco? E hoje em dia a gente está uma epidemia de vape. E aí, qual a relação de câncer e vape? O que é que o vape impacta aí hoje em dia nesses jovens? Bem, o vapor, assim como o tabaco tradicional, é o principal fator de risco para o câncer de pulmão. Talvez dos cânceres o que tem um fator de risco mais claro e mais direto seja o câncer de pulmão e seja o tabagismo, né? E dentro dessa realidade do tabagismo, nosso país avançou em termos de redução do tabagismo tradicional, porém a gente tem observado o aumento da incidência do tabagismo por vapor, né? E o vapor ele consegue entregar uma quantidade de nicotina muito maior, o que torna a dependência do tabagismo muito mais intensa. E isso é uma preocupação porque é uma realidade para os jovens, né? Então o vapor libera, além de nicotina, várias substâncias cancerígenas hoje já reconhecidas que promovem o risco de câncer de pulmão. E lembrar dos outros 10% de cânceres de pulmão que não são associados ao tabagismo, né? Associados às outras exposições a queimas de biomassa, exposições a metais pesados. Mas vale a pena aqui a mensagem de continuar enfatizando evitar o tabagismo, seja ele o tradicional, seja ele por vapor, seja ele por crack, seja ele por maconha, seja ele por narguilé. Doutor Bernardo, uma vez tendo câncer, como é que a gente faz esse rastreamento do câncer de pulmão, diagnóstico mais precoce, para tentar a busca de cura nos tumores mais iniciais? Bom, doutor Aurélio, permita-me só, primeiro agradecer ao senhor por estar aqui. Eu me sinto muito honrado de estar aqui nesse congresso, esse simpósio esse cenário multidisciplinar que é tão saudável no combate dessa doença que é o câncer de pulmão, né? E permita-me fazer uma observação. A gente tem um trabalho, né, Ricardo, que mostra que o uso do vapor ele aumenta em 4 vezes a probabilidade do usuário do vapor em ser um tabagista no futuro, né? Então isso é uma questão que está relacionada ao vínculo da nicotina, o vício da nicotina, e que vai levar esse usuário a ter uma maior probabilidade de ser um tabagista de cigarro convencional no futuro. Então a gente está vendo a população jovem, né, aderindo aí ao vapor, e a gente, daqui a pouco, a tendência é que a gente veja os números de tabagismo tradicional crescendo na sociedade. E como bem falaste, né, o tabagismo é o principal fator de risco ainda do câncer de pulmão hoje em dia. A gente tem uma diretriz publicada pela nossa Sociedade de Cirurgia Torácica, junto com a Sociedade de Pneumologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia, que ela promove, que ela recomenda, eles publicaram essa recomendação de que fosse feito rastreamento de câncer de pulmão na seguinte população: são os pacientes que têm entre 50 e 80 anos de idade, pacientes tabagistas ou ex-tabagistas que deixaram de fumar nos últimos 15 anos e que têm uma carga tabágica de 20 anos maço ou mais. Então, essa é a população de rastreio. Lembrando a vocês que rastreio é quando, conceitualmente é importante a gente falar disso, né? Porque eu não estou falando daquele paciente que tem tosse crônica, daquele paciente que está com hemoptise, que está com dor torácica. Não é o paciente em que há uma suspeita já estabelecida de câncer. A gente está falando de um paciente que é assintomático, ele simplesmente fuma, tem mais de 50 anos, ele vem da comunidade para o seu médico, para o cardiologista, ela vai para o ginecologista, vai para um geriatra, e a gente precisa fazer o rastreamento desse paciente. Como? O exame de escolha é uma tomografia computadorizada de baixa dose. Então é um exame rápido, não há uso de contraste, e os tomógrafos atuais que a gente tem aqui em Fortaleza, em Recife, eles permitem que seja feito um exame de alta qualidade com uma baixa radiação, né? Então, essa é a população
é nessa população que a gente vai trazer o benefício de descobrir cânceres assintomáticos. A maioria a gente vai descobrir em estágios iniciais e a maioria desses pacientes eles serão curados, sem trazer todo aquele custo do paciente que tem já a doença avançada, né? Então, a gente procura com o screening fazer uma mudança de paradigma, porque hoje no Brasil a gente diagnostica câncer de pulmão no estágio avançado, daquele paciente que tem sintoma. A gente quer trazer essa mudança para diagnosticar os casos de câncer no estágio inicial, e são pacientes assintomáticos, não sabem que tem câncer, e com isso a gente conseguir curar muito mais pessoas e com terapias muito mais baratas, né? Que tragam menos, que sejam menos dispendiosas aí para o nosso país que sofre tanto nesse sentido. Ricardo, você que né, transita pelos hospitais, você transita pelo ambulatório de pneumologia, a gente tem visto, né, dois segmentos, tanto mais jovens, né, doenças mais precoces, inclusive câncer de pulmão. A gente começa a identificar alguns, né, queda da idade disso, e a gente tem visto também aquela questão de cânceres também em pessoas mais velhas. Como é que você classifica? Como é que hoje os hospitais estão? Eles estão cheios dos dois lados, o mais jovem e o mais, né, o mais avançado, idade mais avançada. E como é que a gente, né, deshospitaliza esse povo? Sim. É interessante que é um movimento de observação de pessoas, porque as pessoas têm uma expectativa, mesmo no Brasil, uma expectativa de vida maior. Então, essa população mais idosa é a população dos cânceres dos pacientes que estão vivendo mais, né? Em que tem seu sistema imunológico mais senescente. E a gente sabe da participação do sistema imunológico no controle de qualquer tipo de câncer, né? E os mais jovens é por esse hábito de fumar não só cigarros tradicionais, mas as drogas ilícitas, né? A gente tem trabalho mostrando que a maconha, por exemplo, fumada, né? Não sei das outras vias, mas fumada ela tem um potencial de inibir fagocitose, de inibir o sistema imunológico e aumentar o risco de câncer também, né? Então, essa população mais jovem é uma população que está sendo exposta mais precocemente ao dano da nicotina e de todas as outras 40, 50 substâncias que o cigarro carrega, que são cancerígenos, né? E é uma exposição no momento em que o pulmão ainda está crescendo. O nosso pulmão, ele se desenvolve até mais ou menos os 20, 25 anos. Então, realmente, quando ele é inflamado, lesionado nessa fase em que ele está crescendo, aumenta muito o risco de câncer, né? Então, a gente tem observado isso. Então, a estratégia essa que o Bernardo falou, é uma estratégia de avaliação de risco, né? E de conseguir fazer essa identificação do câncer assintomático. O câncer de pulmão, ele tem esse problema, ele é silencioso. E o paciente fumante, ele procura o médico quando ele está com sintoma. Assintomático, ele fica com aquela esperança de que não tem nenhuma doença, né? Então, pelo contrário, a gente tem que caminhar e que a população fumante, principalmente, entenda que tem que procurar o médico antes mesmo de sentir alguma coisa. Porque quando o câncer de pulmão dá sintomas, ele já está numa fase que é mais difícil o tratamento e tem uma mortalidade maior. Então, essa estratégia de rastreio de câncer de pulmão era o que as sociedades médicas estavam esperando se tornar realidade. E isso louvo esse trabalho, é importante, é desafiador, é olhar para as doenças antes que elas aconteçam. Bernardo, a gente tem visto que as novas drogas elas têm proporcionado, né, melhores respostas, mais tempo, né? Elas têm se tornado doenças crônicas. Quando é que o cirurgião torácico, mesmo na doença metastática, quando é que ele atua, né? Existe nesse contexto algum cenário, né, que exista o benefício numa doença metastática, uma intervenção cirúrgica? Como é que é esse cenário, né? Estou falando da doença avançada. Na doença precoce isso está muito claro, né? Eu queria saber, na doença avançada, o que é que a gente consegue de ganhos estatísticos com cirurgias, né? Seja, né, por uso de tratamentos mais avançados, seja por intervenções, né, que a gente vai definindo quais são as mais precoces ou não. Veja bem, Antônio, atualmente os trabalhos que a gente tem disponíveis, eles acontecem na doença inicial,
ou na doença localmente avançada. Esses são os critérios de seleção dos trials que a gente tem visto desenhados para essas drogas, seja tratamento com imunoterapia, tratamento com terapia-alvo para o câncer de pulmão, de modo que a gente tem que reconhecer que a gente está sendo exposto a novidades, né, no desafio do câncer de pulmão e a cenários que a gente até hoje não tinha sido exposto, né? Por exemplo, esse quadro que o senhor trouxe, que a gente reconhece isso como sendo uma terapia de conversão, né? Ou uma cirurgia de resgate. Isso é uma conduta ainda off-label, né? Uma conduta que ela não está nos guidelines de guias de conduta, mas a gente percebe que as drogas que a gente usa hoje, elas são tão eficazes, é que a gente nunca teve droga tão eficaz, né? Antigamente a quimioterapia ela não era capaz de, por exemplo, pegar um tumor de 5 centímetros e fazer ele desaparecer. Então, hoje em dia, a gente vê isso acontecer, né? Então, daqui a pouco, a gente está analisando um paciente que tem uma doença metastática mesmo, que tem, por exemplo, metástase na adrenal, metástase no sistema nervoso central. Ele faz uma terapia dessas, terapia-alvo, faz uma imunoterapia, e a doença some e fica controlada durante alguns anos enquanto ele usa o remédio, né, que foi prescrito para ele. Em algum momento do tempo, essa lesão, ela vai, infelizmente, a gente tem visto que ela vai voltar a crescer. E aí a gente pensa, então, será que seria essa hora? Será que a cirurgia tem valor agora, depois de tanto tempo, né, acompanhando? Então, a gente está esperando a literatura nos apontar essas diretrizes. Te confesso que eu, pessoalmente, nunca tive um caso desses, mas eu sei de casos de colegas que já tiveram situações dessas, de ter diagnóstico de pacientes que previamente eram inoperáveis, mas que fizeram o diagnóstico adequado, fizeram o tratamento adequado, ficaram sem doença ao longo de 3 anos, e aí tiveram o que a gente chama de oligoprogressão, né? Pequena metástase, a gente vê uma progressão de uma lesão pequenininha no pulmão e aquela lesão ela já não responde mais ao tratamento, então a gente é acionado com a intenção de oferecer uma terapia local para aquela doença bem localizada, que hoje em dia é uma oligoprogressão. Então, esse é um cenário que a gente vê e que a gente vê com olhos assim, com otimismo, né? A gente acha que é muito promissor esse cenário. A gente, como cirurgião, a gente ficou muito reticente nesses últimos anos, dizendo, imunoterapia veio e acabou, né? A gente vai ter que arrumar outra profissão, né? E imunoterapias, terapias-alvo. Mas o que a gente vê atualmente é que a gente vem sendo cada vez mais necessário, a gente vem sendo cada vez mais desafiado, e a gente está expondo cenários como esse que trouxeste, né? Seja na doença oligometastática ou na oligoprogressão, em que a gente volta a ter um papel primordial, e aí um papel de relevância no tratamento do câncer de pulmão. Então, esse é o cenário atual aí, que é muito... Mas é isso, como eu falei, não tem literatura ainda, né? São casos anedóticos, mas desde que o paciente esteja dentro de um grupo multidisciplinar, a gente discute, né? Será que não vale a pena irradiar esse paciente ou vale a pena a gente fazer a cirurgia? Geralmente é um paciente que vai mais para radioterapia, eu confesso, mas a cirurgia tem sim um papel nesse cenário, é inegável. Mais uma pergunta para o Dr. Ricardo. Você, como ex-presidente da Sociedade de Pneumologia Regional Ceará, qual é a mensagem da sociedade se a gente for olhar o câncer de pulmão, se a gente for olhar o contexto saúde pública e o contexto que a gente tem hoje, né? Qual o padrão de resolutividade que nós, como saúde pública, podemos proporcionar à coletividade? Qual é a mensagem da sociedade? Que boa pergunta, porque a gente tem conversado muito, e eu, quando era presidente da Sociedade Cearense, agora 2, 3 anos atrás, a gente fez muito esforço das campanhas de conscientização para o uso de cigarro eletrônico, de tabaco de uma forma geral, mas o cigarro eletrônico, e a gente ficou pensando na estratégia que a gente ia utilizar, porque as estratégias tradicionais, dizer não fume, que faz mal,
Isso não funciona. O jovem vai fumar, só de mal, né? isso Então, mesmo. assim, a rigor, a gente precisaria mudar a estratégia. Então, a estratégia era, não fume e veja o que você vai ganhar. Então, se você não fuma, você tem um hálito melhor, você tem mais fôlego, você consegue fazer uma atividade física melhor, um esporte. Então, não é o que você vai perder em não fumar, mas o que é o que você vai ganhar em não fumar. Então, a gente fez uma estratégia, foi para a rede social, a gente pensou, vamos ali para os shoppings. Os jovens não estão no shopping. Vamos ali para a beira-mar, para ver ali, na nossa beira-mar é tão bonita. O jovem está onde? O jovem está na rede social. Então a gente fez uma forte campanha de rede social, ancorada também nas ligas, nas ligantes, são os alunos de medicina dos semestres, uma liga de pulmão, para eles fazerem essas campanhas nas escolas. A gente sabe que o cigarro eletrônico chegou pelas escolas particulares, porque o vape é caro ainda para uma boa parte da população, então chegou para as escolas particulares, fizemos um trabalho de conscientização, continuamos fazendo, a nova diretoria também está fazendo esse trabalho de treinar a Liga do Pulmão para levar, porque aí é um jovem falando para outro jovem, o que é mais bacana ainda, né? Então falando dos riscos, falando com linguagem acolhedora, não dando carão, por exemplo, que o adulto tende a fazer, né? E isso tem realmente surtido muito efeito. Então a mensagem que eu dou é para os pais, para os jovens, para toda a população, é que não se deixe engabelar pela essa mensagem que o vape não faz mal, que é uma fumacinha cheirosa, que não está fazendo mal. Ele tem feito mal e tem potencial de fazer mais mal do que o cigarro tradicional, porque ele é muito mais drogadito, ou seja, ele tem uma capacidade da pessoa ficar viciada muito mais rápido do que o cigarro tradicional. E o cigarro tradicional a gente já estava meio que ganhando a guerra, né? E agora a gente está começando a ver o cigarro vapor abrindo a porta para o cigarro tradicional. E não se deixem levar por essa mensagem tecnológica do vape, que tem aquela pegada que parece um pendrive e tal, e que não faz mal, ele é colorido, o gosto é bom porque é introduzido substâncias adocicadas, favorizantes, mas que fazem mal, pessoal. É o mesmo mal do cigarro. A gente diz, enquanto sociedade, eu dizia sempre assim, não existe fumaça benigna. Toda fumaça, seja do vape, seja do incenso, por exemplo, seja das velas aromáticas, todas as fumaças têm potencial de causar mal. Muito boa mensagem. Doutor Bernardo, mensagem final, olhando como é que a gente resgata o que tem de melhor na cirurgia torácica, como é que a gente resgata cirurgias precoces e, né, considerando que hoje a gente está na era dos robôs, como é que na saúde pública a gente tem aí a melhor cirurgia torácica no cenário de saúde pública? Como é que você vê esse cenário hoje? Hoje em dia, a saúde pública, ela, mesmo só falando de saúde pública, a gente tem abismos, né? Eu trabalho em 2 hospitais de saúde pública. É engraçado que em um hospital a gente trabalha com toda a tecnologia que nos proporciona fazer cirurgia minimamente invasiva, não robótica ainda, mas assim por vídeo a gente faz, usa tesouras ultrassônicas, os grampeadores. Então a gente opera como se tivesse no sistema privado. E no outro hospital não, a gente não tem acesso a nada. A gente tem acesso aos grampeadores antigos, só cirurgia aberta e muito fio, né? Dando ponto e nó. E aí, então, é, o que acontece é que a gente precisa de uma atenção e um esforço, não só nosso como médico, mas um esforço da gestão, seja estadual, seja federal, municipal, para que eles vejam a importância naquilo que a gente está falando, né? Aqui, quando eu estava dando aula antes, eu falei uma coisa e isso marca muito, quando eu digo assim, a gente está pregando para convertido, né? Que a gente fala que a gente está falando sobre rastreamento, prevenção de câncer de pulmão, mas a gente está falando para um pneumologista, a gente está falando para um oncologista, né? Vocês já sabem isso, A né? gente precisa. Cadê a sociedade? Será que a sociedade sabe disso? Será que a sociedade sabe que existe programa de screening de câncer de pulmão? No SUS é montado screening de câncer de pulmão? Ainda não, a gente está brigando com isso, né, através da aliança representada aqui pela doutora Fabiola. Então, são políticas públicas que estão sendo
moldadas, estão sendo negociadas nesse momento, enquanto a gente fala aqui, que eu acho que vão dar resultado. Eu acho que logo nos próximos anos a gente vai ver uma mudança no perfil dos pacientes que chegam para a gente. A gente vai ainda ver, claro, doença avançada, mas a gente vai começar a ver a maioria dos pacientes com doença inicial. E com isso a gente vai ter mais esperança, né, de curar mais pacientes, de ter mais sucesso aí nas nossas terapêuticas, seja só com cirurgia ou cirurgia casada com químio, e aí, quem sabe, né, uma imunoterapia, terapia-alvo no SUS, né, que a gente já tem alguma coisa aprovada. Então, então é isso, doutor Aurélio. Não é uma resposta fácil, né, essa pergunta. A gente tem um hospital de referência de pulmão, o Hospital de Messejana, você já ouviu falar, que ele está iniciando um programa de rastreio de câncer de pulmão. Um programa bem pioneiro, difícil, como você sabe que é, né? Mas lá, como tem radiologista e tem uma equipe clínica boa, acho que coordenada pela doutora Penha Uchoa, que é uma dos nomes importantes da cessação do tabagismo aqui no país, então ela decidiu, dada ela é a realidade dela, né? Que é o tabagismo, iniciar um programa de rastreio, né? Ela apresentou os dados iniciais no Congresso Cearense, já tem um N interessante, e eu acho que é isso, é o SUS também entender que tem que se apoderar e levar para a população esse ganho. É desafiador, né, realmente, mas o fruto que colhe é tão amplo de você pegar um tumor inicial, tratável, com uma sobrevida acima de 90%, né, que justifica o esforço, vamos dizer assim. Justifica o esforço, né? E é engraçado que tu trouxe, né, Ricardo, essa questão da pneumologia tá na liderança disso, porque a gente sabe que quem tem esse paciente na mão não somos nós cirurgiões, né? Até a gente, eu acho que pela sociedade a gente é capaz de ser até mal visto. Ah, esse cara só quer operar mais gente, né? Mas na verdade, o que acontece é que os clínicos gerais têm que ter que tem esse paciente na mão, os pneumologistas têm esse paciente na mão, especialmente porque a gente vê os programas de screening de mais sucesso e onde tem mais impacto o screening é quando você alia o screening de câncer de pulmão a um programa anti-tabagismo, né? Então essa seria uma estratégia, e como tu disseste, né, eu acho que é a estratégia ideal. É você pegar um pneumologista que já lida com estratégia antitabagista e ter, a partir daí, desenhado o programa de screening. É claro que o programa de screening não vai ser só a pneumologia fazendo esse diagnóstico e o cirurgião torácico operando. A gente precisa ter todo o entrelaçamento de fluxo do paciente, tem que ter a navegação desse paciente, senão ele se perde, né, no sistema. A gente tem que ter a reunião multidisciplinar, que todos esses pacientes precisam ser discutidos junto com o oncologista, quando a gente faz diagnóstico de lesão suspeita. O oncologista tem que estar na mesa de discussão para saber qual estratégia a gente vai usar, o radioterapeuta tem que estar na mesa. Então, eu só tenho que parabenizar vocês, a gente vai ficar observando. Em Recife, no SUS, a gente ainda não conseguiu estabelecer um programa de screening, mas com certeza é uma coisa que sempre está no horizonte, né? A gente está sempre paquerando aquele negócio, querendo que dê certo, mas de alguma forma a gente enxerga tantas dificuldades no nosso caminho e acaba que até a gente ter um programa bem estabelecido de screening, acho que vai demorar uns anos ainda. As minhas considerações finais, acho que há uns 10 anos a gente conseguiu trazer, na época que eu ainda atuava no Messejana, a gente conseguiu trazer uma equipe do INCA. Então veio Mauro Zucchini, Carlos Gil visitar o Messejana. Ficaram maravilhados, cara. Ficaram maravilhados e conheceram, né, uma linha de frente da pneumologia, conheceram Filadélfia, conheceram Rose, conheceram a doutora Tânia. Sim. Então, assim, hoje o Messejana, ele é um hospital ilha. Se a gente imagina se a gente transformasse o Messejana numa ilha de privada, digo a questão assim, tem tanta coisa ali dentro bacana, como é que a gente mostra? Mas enfim, pessoal, agradecer a participação de vocês, excelentes mensagens. Acho que o papel do simpósio é esse, trazer educação, trazer saúde, trazer relacionamento e trazer o que a gente sabe fazer de melhor, né? Cuidar. A gente tenta fazer com o que a gente gosta, cuidar de pessoas. Então,
Era esse a mensagem. Quer saber mais sobre Ibisp? Siga @ibispoficial.